Oi, pessoas! Espero que vocês estejam bem. Vamos voltar ao conteúdo sobre planejamento de amostragem? Pois bem, continuando. Bom, se a gente está coletando água, essa água, a gente tem que prestar atenção como ela está sendo classificada em termos de tipo de água. Por exemplo, a água pode ser bruta, tratada ou residuária. O que é uma água bruta? É uma água que vai estar natura do jeito que ela é encontrada no ambiente. A água tratada é a água que passou pela estação de tratamento de água, né? E a água residuária é proveniente de esgoto, seja de indústrias ou esgoto urbano. A água superficial é uma água que está presente na superfície da crosta terrestre, seja de rios, lagos, mares, e a água subterrânea que vai estar dentro da crosta terrestre, que é o que a gente chama também de lençol freático. Essa água pode estar no interior do continente, como em rios, lagoas, açudes, ou ela pode ser uma água costeira, a água dos oceanos, que vai estar margeando o continente. A água ela pode ser classificada em doce, salobra ou salina, conforme a sua condutividade elétrica ou conforme a sua salinidade. Mais adiante a gente vai voltar para esse ponto aqui quando a gente for ver os parâmetros físico-químicos, que aí a gente vai saber a diferença em termos numéricos de condutividade elétrica ou termos numéricos de salinidade, a diferença entre doce, salobra e salina. Como é que eu vou escolher o melhor local para a coleta de sedimento? A primeira coisa que eu tenho que pensar é onde é que eu tenho como referência um local livre da ação antrópica, livre da ação do homem. Segundo, onde é que eu encontro deposição de sedimento fino? Por que o sedimento fino? Porque nele é mais fácil de você localizar alguns compostos químicos que dão indicação de que está havendo poluição ou não, ou ele é mais fácil, o sedimento fino, mais argiloso, ele é mais fácil de identificar compostos químicos ou ele retém mais nitrogênio, fósforo, metais, do que o sedimento mais grosso, que deixa passar determinados, como é que eu posso dizer, parâmetros que são interessantes para a gente observar quando está monitorando o ambiente. Também vamos ver isso depois quando formos ver parâmetros físico-químicos. Quando a gente vai mostrar água e sedimento ao mesmo tempo, o interessante é que primeiro a gente colete água, depois a gente coleta sedimento. Por quê? Se a gente revolve, se a gente mexe no sedimento que está na água, aquele sedimento vai deixar a água turva, vai mudar aquela água, vai tirar a água do original. Os primeiros frascos que a gente vai preencher de água daquele local, a gente vai usar para um ensaio microbiológico. Por quê? Porque depois que a gente já está mexendo naquela água, a tendência é que você já esteja alterando a característica do local, tá? E também é interessante que faça-se logo o oxigênio dissolvido, depois a gente vai ver isso, porque a gente não pode mudar muito o lugar para determinados parâmetros, como coliformes, oxigênio dissolvido, DBO, tá? A água superficial, ela deve ser coletada antes da água mais profunda. O que seria essa água superficial? Que seria a água mais profunda? A água superficial é a água que a gente considera até 30 centímetros de profundidade. A partir daí a gente já fala de água mais profunda, da coluna d'água propriamente dita. No entanto, se você mexe primeiro na água mais profunda, você vai estar alterando de certa forma, você precisa passar pela água superficial, você altera essa água superficial. Por isso que a água superficial ela tem que ser coletada antes, quando eu vou fazer uma amostragem ao longo da coluna d'água, com várias profundidades. Uma outra coisa interessante a se observar é que ponto eu vou escolher de coleta, considerando descarga de um efluente. Tá? Se eu tenho aqui a descarga de um efluente, considerando que o rio escorre no que vocês estão vendo da direita de vocês para a esquerda, no sentido BA,
Essa descarga do efluente, ela vai correr primeiro superficialmente, enquanto que o rio, ele está escoando mais profundamente, tá? Então, você vai ter uma coluna de água que você vai ter uma água com características diferentes na porção mais superficial, e na porção mais profunda a característica da água será outra, tá? Essa diferença também é contada quando a gente vê intrusão de água salina no Rio São Francisco, né? Que aí a intrusão ela ocorre mais numa porção profunda e a água do rio já vai vir numa água mais adiante a gente vai ver sobre isso, porque também tem a questão da densidade da água. Bom, quando eu vou coletar água, eu tenho que prestar atenção que tipo de frasco eu vou levar. Um vidro borosilicato, ele é um vidro mais resistente. Infelizmente, eu já tive essa experiência de sem querer derrubar um vidro e ele realmente não quebra. Ele é um vidro mais resistente, tá? E dependendo do que eu for fazer, eu posso usar ou vidro transparente para coleta de água ou vidro âmbar. Por que esse vidro âmbar? Porque ele vai impedir a penetração direta da luz. E a luz ela pode alterar algumas características, alguns parâmetros que a gente vai precisar visualizar em laboratório, vai precisar detectar em laboratório. Um outro tipo de frasco usado em coleta é o frasco de plástico ou polietileno, tá? Agora esse plástico aqui, ele é um plástico mais resistente, que não vai ficar soltando micro pedacinhos de plástico na água para não contaminar a água, né? Quando a gente vai coletar sedimento, a gente tem que usar potes de plásticos ou sacos de plásticos, ou então um vidro de coamba para que o papel ou para que a luz solar não interfira nas características daquele sedimento. Se eu não tiver um vidro de coamba, eu posso envolvê-lo em papel alumínio, tá? E o saco plástico tem que ser reforçado, não é aquele saco plástico que a gente compra de supermercado. Esses sacos plásticos usados para coleta de sedimento, eles são diferenciados, são comprados em lojas que vendem equipamentos para laboratório, tá? Então eles são exclusivos para isso. Não adianta querer improvisar, porque pode ser que dê problema depois. Tá, quando eu vou pensar em frasco para coleta, seja de água, seja de sedimento, ou seja, de qualquer organismo vivo, eu tenho que pensar que esse frasco precisa estar quimicamente inerte, ou seja, ele não tem que estar com um produto químico que vai alterar a amostra, ele tem que ter uma boa vedação, estar limpo, tá? Sempre bom levar um número maior do que aquele que você realmente viu que vai precisar, sempre é bom levar a mais, nunca se sabe das necessidades, às vezes se perde material em coleta, às vezes alguma coisa rasga ou quebra. Um detalhe que eu não tinha falado antes, preferencialmente o plástico, ele é mais usado por ser mais leve. Tu tá enchendo um pote com água, a água pesa, tu leva um frasco de vidro, vai ficar um peso muito maior para estar carregando em campo. Então o plástico ele geralmente é mais usado, apesar das campanhas anti-plástico, infelizmente nesse sentido ele colabora bastante. Esses frascos de coleta, eles devem ser mantidos todo o tempo abrigados do sol, tá? Para não esquentar, não alterar a sua amostra. Eles têm que estar abertos o tempo mínimo necessário para a coleta da amostra. Você abre apenas para pegar a tua amostra e fecha imediatamente para evitar contaminação. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. E para preservar a amostra, ou a gente congela, ou refrigera, ou adiciona agentes químicos. Quando é que eu sei que eu vou fazer cada coisa? Depende do parâmetro que eu vou medir. O congelamento é quando você está com o seu material abaixo de 0 graus. A refrigeração, eu tenho que manter o meu material a 4 graus Celsius, tá? É como você colocar o material na tua geladeira de casa. Já a adição de agentes químicos depende muito do parâmetro que você vai usar, porque existem diferentes agentes químicos. Por exemplo, eu já trabalhei muito com formol e álcool,
tá? O cloreto de magnésio também, existem outros. Tá? Então, dependendo do parâmetro que tu for fazer, vai existir um modo diferente de preservação. Quando a gente fala de agentes químicos, a gente tem um ácido nítrico, por exemplo, o hidróxido de sódio, que são usados para verificar os parâmetros, respectivamente, alumínio e cianeto, tá? Mas, no geral, é mais utilizado o método refrigeração. Tá? E a gente não pode manter aquela amostra por muito tempo. Assim que a amostra foi coletada, a gente tem que levar imediatamente para o laboratório, porque a maioria das análises devem ser feitas imediatamente ou dentro de 24 horas. Sempre que eu coletar uma amostra, aquele frasquinho ou saquinho, ele tem que receber uma etiqueta, tá? Do lado de fora, a etiqueta tem que estar do lado de fora de preferência para não contaminar a amostra. Eu sempre tenho que ter uma ficha de coleta para anotar dados da coleta. Eu tenho que detalhar o ponto de coleta, fazendo a descrição da área de estudo, por isso que é importante fazer fotografias, porque vai nos ajudar a lembrar, a detalhar o ponto de coleta. Eu tenho que pegar as coordenadas geográficas com o uso de um GPS, tem que verificar as condições hidrológicas e geológicas, como é que está a condição da água e da terra local, da camada de terra local. Topografia, ou seja, se o terreno é plano, montanhoso, etc. Condições meteorológicas, se o tempo está úmido, se está seco, se choveu, ventou, fez sol. Fotografia, como eu falei antes, é muito importante. A ficha de coleta para as amostras, ela é importante para você etiquetar as amostras com data, local, coordenada geográfica, se tendo. GPS, como já falei, é importante para as coordenadas geográficas. E o procedimento de cadeia de custódia, que mais adiante vamos falar sobre isso, né? A gente tem que ver quem é o responsável por coletar aquela amostra, quem vai ser o responsável por transportar a amostra até o laboratório e no laboratório quem vai ser o responsável por receber essa amostra. E importante também é fazer um checklist. Gente, checklist é muito importante porque evita que você esqueça alguma coisa, tá? Então, tudo que você precisa levar, faz uma listinha e vai marcando à medida que for separando. No mais, a gente vai ficar hoje por aqui e vai ficar uma atividade para vocês responderem só para ver se vocês entenderam a mensagem, tá? Abraço.